Meu nome é Júlio, eu sou presbítero nessa igreja. A gente sobe aqui, mas hoje eu vou trazer a palavra, então eu estou me apresentando para aqueles que não me conhecem ainda. Hoje temos visitantes ilustres aqui hoje. Eu gostaria de te convidar para abrir a palavra do Senhor em Marcos 5. Marcos 5, 21. Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele e no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu que seu corpo estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Entrou a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então lhe disse: filha, a tua fé te curou, vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas das pessoas na casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, como gente chorando e lamentando em alta voz. Então entrou-se. Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que saísse. Tomou-lhe consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde estava a criança. Tomou-lhe pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que desse alguma coisa para ela comer. Eu queria que você fechasse seus olhos e fizesse uma oração pedindo para Deus falar ao seu coração nessa noite. O tema dessa pregação é ouvindo e confiando na voz de Jesus. Eu queria que você pedisse ao Senhor: Senhor, que eu possa ouvir e confiar na Tua palavra. Acalma o meu coração, livra da inquietação, que eu possa estar agora atento à Tua palavra. Meus irmãos, para que nós possamos entender um pouco o que estava acontecendo nessa passagem bíblica, quem aqui tem filhos? Eu tenho um filho. Você imagina o seu filho ou a sua filha a ponto de morrer, o que você era capaz de fazer? Você só sabe o sentimento de
ter um filho que você ama ou que você não ama, quando ele está nos seus braços ali, e você começa a amar, aquele amor começa a se desenvolver ao decorrer do tempo. Você começa a amar, é um amor que você não consegue nem explicar. E Jairo estava passando por isso. Vendo a situação da sua filha, ele foi até Jesus, em uma atitude desesperada. Ele vai até Jesus, se prostra aos seus pés e começa a pedir, insistentemente, suplicar ao Senhor: por favor, vá até minha casa, minha filha está morta, minha filha está morrendo, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. E Jairo começa a fazer aquilo de uma forma que comove o coração do Senhor. E Jesus, na mesma hora, ele vai, na mesma hora ele atende o seu pedido, ele começa a ir em direção à casa de Jairo. E no caminho da casa de Jairo, no meio do caminho, alguém toca ele na multidão de um modo diferente. Alguém toca ele de um modo diferente, aquela mulher, e ele cura aquela mulher. Pessoas chegam dando uma má notícia a Jairo: Jairo, sua filha já morreu, você não precisa mais nada, não precisa fazer mais nada com o mestre está aí já e tem outras coisas para ele fazer, você não precisa falar mais nada, não oportuno mais ele. E Jesus dá uma palavra para Jairo: meu irmão, não temas, creia somente. E continuando, Jesus vai até a casa de Jairo, e resumindo, fechando, ele cura a filha de Jairo. Naquele momento que Jairo estava desesperado, eu me coloco no lugar daquele pai. Você vendo seu filho, você não poder fazer nada, você não poder abraçar, você não poder sacudir o seu filho, fazer alguma coisa que possa trazer vida. E você começar a ler de uma profundidade do texto, você começa até a chorar, você começa a sentir como se fosse aquele pai. Você começa a ver o desespero daquele pai naquele momento. Ele começa a sentir no seu coração que ele estava perdendo a filha dele. E o que ele tinha que fazer? Ele, sabendo de Jesus chegar naquele lugar, ele foi até Jesus, se prostrou, se humilhou, foi naquele lugar e começou a falar: Senhor, vá até a minha casa, o Senhor pode curar a minha filha. E algumas das coisas eu comecei a entender desse texto. O Senhor me deu esse texto já há alguns meses, e eu comecei a pensar. E quando eu tive a oportunidade, eu preparei essa palavra. E essa palavra falou muito ao meu coração. Antes de falar com a igreja, tem que falar conosco. E quando o Senhor fala ao nosso coração, Ele começa a nos mostrar coisas que muitas vezes está oculta diante do texto, está oculto diante de algumas vezes dos nossos olhos. Vamos ler, reler, e às vezes Ele fala conosco de uma forma diferente. O primeiro ponto que eu comecei a entender aqui, que ao chegar até Jesus, nós devemos nos humilhar. A primeira coisa que Jairo fez ao chegar aos pés de Jesus foi se humilhar. Ele não fez mais nada. Meu irmão, aquele homem era o chefe da sinagoga, aquele homem era importante, mas ele nem pensou nisso. Ele não pensou em colocar o carro dele à frente: eu sou chefe da sinagoga aqui, eu quero que o senhor vá na minha casa. Ele não fez isso, ele se humilhou. Ele se humilhou porque Jesus, quando ele chega, quando nós chegamos até Jesus, Ele não está se importando com o que nós estamos externamente, que é o nosso carro, o que nós somos. Ele pega o nosso orgulho, o nosso ego e coloca para jogar para baixo. Ele começa a dissolver isso diante da presença dele. Porque quando ele começa a dissolver, a presença é muito maior do que isso, meu irmão. Nós chegamos todos orgulhosos: Senhor, eu ordeno que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor faça aquilo. Ele começa a olhar para a gente e fala assim: aham. Aí ele fala assim: quem manda aqui? A direção é de quem? E Jairo entendeu isso, que de prontamente, quando ele chegou, ele se prostrou diante do Senhor. Ele, uma atitude desesperada, ele falou: o Senhor tem que ir até minha casa, minha filha está doente, minha filha está morrendo, eu suplico. Se tem alguém nesse lugar que pode fazer isso, é o Senhor. E ele começa aquela caminhada. Eu imagino Jairo caminhando, não sei a distância que percorreu Jairo, mas eu imagino o desespero dele de cada vez chegar mais rápido naquele lugar. Querer chegar mais rápido. Quando nós estamos frente a frente com o Senhor, meu irmão, a gente começa a se despir. Não se despir de uma forma natural, uma forma natural mesmo, né?
a gente começa a entender que nós não somos nada, e toda a armadura, toda a coroa, todo o carro, tudo aquilo que nós somos, quando estamos diante do Senhor, muitas vezes não vale de nada, porque Jesus quer humildade de coração. Para chegar até Ele pedir alguma coisa, Ele tem que estar humilde, meus irmãos. Temos que estar humildes, abaixados, prostrados diante do Senhor, e nesse momento Jesus começa a ouvir a nossa voz. Porque quando muitas vezes falam pessoas de Cristo está alta, quando nossa Cristo está alta, o Senhor não vai ouvir, porque Ele está entendendo que nós queremos ser superiores a Ele. Em momento algum nós vamos ser, às vezes até tentamos, e nesse momento nós queremos colocar tudo de lado, tudo de lado, tudo de lado. Quantas vezes estamos a ponto de largar alguma coisa, ou desistir de alguma coisa, entristecidos com algumas coisas, e vamos chegar até o Senhor para compartilhar aquilo. Como que nós chegamos até o Senhor? Senhor, o Senhor me conhece meu coração, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe do que o teu servo está passando. Nós chegamos com a voz baixa, meu irmão, nós chegamos humildes, porque nós entendemos a grandeza do Senhor. Uma vez o nosso pastor falou aqui: você quer se comparar com alguém, se compare com o Senhor, a medida é o Senhor. Então, como toda vez que nós vamos olhar para alguma situação, nós vamos olhar para Jesus, vamos ver nós sempre abaixo dele. Jesus deu aula de tudo nesse mundo, de humildade, de perdão, de amor, tudo ele foi referência para nós. Então quando Jairo chega naquela presença de Jesus e ele se humilha, o coração de Jesus já abre para ele e fala: esse homem está sofrendo, esse homem está precisando de ajuda. E ele começa a ir ao encontro daquela menina. No ponto 2 diz assim: não seja egoísta, Jesus pode curar em direção ao seu milagre. Meus irmãos, eu imagino, no versículo 25 diz assim, antes de eu falar: e estava ali uma certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o seu cuidado de vários médicos, gastava tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu o seu corpo, estava livre do sofrimento. Você se coloca no lugar de Jairo. Imagina você desesperado com a sua filha a ponto de morrer, em algumas versões fala que já estava até morta, e ele fala: vamos, Jesus. E ele vai caminhando com pressa, vai. Chega a um certo lugar, Jesus para: alguém me tocou. Mas imagina o desespero de Jairo. Fala: Senhor, pelo amor de Deus, minha filha está morrendo, Senhor. Você vai pensar agora que alguém tocou no Senhor? Meu caso é mais importante, meu caso de vida ou morte. Você vai pensar em quem tocou no Senhor? Meu irmão, muitas vezes estamos caminhando em direção ao nosso milagre e achamos que só nós podemos ser abençoados. Eu imagino que já naquele momento pensou assim: Senhor, meu caso é mais importante que o dela. Quando ele viu que aquela mulher falou assim: não, eu que toquei no Senhor, ele começou a olhar, ele falou: meu caso é mais importante que o dela. E quantas vezes eu e você, quando acontece algum milagre, nós começamos a ver e falar: Senhor, eu precisava mais que ele, eu precisava mais que ela. O Senhor não está vendo o meu sofrimento? O Senhor não está vendo que o meu caso é caso de pressa, o meu caso é caso de urgência? O Senhor não está vendo que eu estou prestes a morrer? Aí nós começamos a julgar a importância de cada coisa que Jesus dá às pessoas. Nós começamos a julgar, a começar a medir a importância daquilo que Jesus está dando às pessoas. Ele está operando um milagre no caminho do seu, meu irmão. Ele está operando um milagre no caminho que ele está traçando. Aquela mulher também desesperada, ela começa a falar assim: se eu tocar nesse homem, se eu tocar nele, eu vou ser curada. Eu estou sofrendo também. Ela não sabia da história de Jairo. Ela não sabia aquilo que Jairo estava passando. Ela fez a parte dela.
Ela acreditou em Jesus. Ela acreditou naquele mestre, no mestre dos mestres que poderia curá-lo. E os discípulos ainda começam a um ar de depois, Senhor, no meio dessa multidão, eu falar quem te tocou. Mas Jesus sabia que o toque foi diferente. Jesus sabia que aquele toque não foi um toque comum, não foi um toque de esbarrão, não foi um toque comum de que estava passando pela multidão, foi um toque de fé, foi um toque que aquela mulher acreditava, que ela poderia extrair alguma coisa do Senhor se ela apenas tocasse no Senhor. Meu irmão, aquela mulher estava 12 anos sofrendo, 12 anos sofrendo, sendo jogada à margem da sociedade, não podendo frequentar alguns lugares. Na primeira oportunidade que ela teve para encontrar com Jesus, ela tocou em Jesus e foi curada. Imagina aquela conversa ali, ficou e já ficou incomodado. Mas quando Jesus viu, quando Jairo viu que aquela mulher tinha sido curada com apenas um toque, eu imagino que ele deve ter pensado: se ela tocou nele e ela foi curada, imagina se ele tocar em alguém. Imagina o toque dele, como é que deve ser. Você imagina o toque do Senhor Jesus como deve ser. Ele falou: eu procurei a pessoa certa. Eu procurei a pessoa certa para falar comigo, para resolver o meu problema. Porque o toque do Senhor, meu irmão, é um toque milagroso, é um toque de cura, é um toque de paz. E quantas vezes caminhando, doentes, talvez não seja uma hemorragia, talvez não seja alguma situação, mas de vários anos, e nós não acreditamos que apenas um toque do Senhor pode nos curar. Às vezes eu me pego dentro da minha dificuldade, eu começo a pensar tantas coisas negativas que eu nem acredito que Jesus mais pode transformar a minha situação. Aquela mulher, em meio àquele tantos problemas, pessoas colocando ela de lado, ela foi lá por baixo da multidão e toca no manto do Senhor e foi curada. Ela foi transformada. Imagina que a partir dela mudou. Você imagina, não sei se tem alguém aqui que já passou por uma situação e você foi curado de alguma coisa. Sua autoestima melhora, sua vida melhora. Você começa a sonhar de novo, traçar planos de novo. Você começa a pensar totalmente diferente. Você começa a olhar, se está chovendo, você agradece a Deus. Se está começando a fazer sol, você agradece a Deus. Se você tropeça na rua, você agradece a Deus, porque seus sonhos foram restaurados. Você não está mais naquela direção, fixado naquele problema. Você não está naquele ambiente depressivo mais. Você começa a pensar de forma diferente, porque você foi curado, meu irmão. E aquela mulher estava naquela situação. Aquela mulher estava diante do próprio Jesus. Aquela mulher, ela tinha 12 anos que estava sofrendo. O texto diz que a filha de Jairo também tinha 12 anos. A filha de Jairo tinha 12 anos de vida. Aquela mulher tinha 12 anos de sofrimento. E quantos de nós muitas vezes nem comparamos essas situações? A gente, num pensamento tão egoísta, muitas vezes nos nossos corações, nós queremos não. Como o ditado diz, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Eu não quero nem pensar que o meu irmão está precisando também, quanto tempo ele está sofrendo. Eu não quero nem pensar o quanto muitas vezes ele deixou de ganhar alguma coisa, o que ele está sofrendo dentro do seu coração. Eu quero pensar, não, o meu problema é maior que o dele. O meu problema é maior que o dele. Quando Jesus entra na história, ele começa a inverter tudo isso. Ele começa a fazer você olhar para o seu irmão primeiro e não para você próprio. Quando você começa a caminhar olhando para o seu irmão, Jesus começa a fazer coisas grandiosas na sua vida. Quando você começa a olhar no problema do seu irmão, na cura que o seu irmão pode receber do Senhor, Jesus começa a entrar em providência na sua vida, meu irmão. Porque Jesus nos fez para viver para nós mesmos. Ele não fez para nós olhar para o nosso próprio problema, Ele fez para olhar para frente, para a direção, aquilo que Ele tem para nós lá fora. E as nossas dificuldades vão caminhando conosco. Em muitos e muitos anos a igreja entendeu que ela não estava pronta para evangelizar, porque ela entendia que ela estava assim, com tantos problemas internos, que ela não tinha que melhorar primeiro dentro para depois ir. E nós temos entendido que mesmo os nossos defeitos,
pessoas imperfeitas, nós temos condições de ajudar pessoas lá fora. Talvez você subiu apenas um degrau, mas você tem condição de ajudar uma pessoa que está abaixo daquele degrau que você subiu. Você começou agora, você foi curado de alguma coisa, e você pode usar seu testemunho para abençoar outras vidas. Meu irmão, não olhe apenas para você. Diante da situação que Deus te colocar, olhe para frente, olhe para as pessoas que estão ao seu redor precisando de ajuda também. Quando você se despertar para aquilo que está lá fora, para as pessoas que estão do seu lado, tirar o olhar egoísta que eu penso, meu Deus, meu problema é o maior, eu estou sofrendo mais que todo mundo. Sabe que ninguém percebe quando eu estou sofrendo? O que eu vou ter que fazer? Gritar, pular, colocar um outdoor? Não, meu irmão. Não, meu irmão. Comece a orar por aqueles que precisam também. Comece a abençoar pessoas que estão sofrendo talvez mais que você, mas que você não abriu os seus olhos para perceber, porque você está apenas pensando no seu problema. Você está pensando apenas no seu problema. O problema de Jairo era grave, era caso de vida ou morte, mas aquela mulher também era gravíssima. Meu irmão, Jesus não se atrasa, não. Ele não se atrasa, não. Ele vai parar quantas vezes ele precisar no trajeto que ele está traçando com você, mas ele não vai se atrasar em nada na sua vida. Às vezes você vai pensar que ele está se atrasando. Na caminhada com o Senhor, ele vai dando algumas paradas para eu e você entender que o tempo é dele, para eu e você entender que é ele que é o dono do tempo e comanda tudo. Ele não vai se atrasar diante daquilo que ele prometeu a você. Ele não vai se atrasar diante de um milagre que ele vai ter que operar na sua vida. Sabe por quê? Porque ele comanda tudo. Ele sabe que está vindo de lá para cá. Nós estamos olhando daqui para lá, como já ouvimos aqui. Ele está do futuro para o presente. Então toda a história está sendo contada por ele. Todo o controle está nas mãos dele. E muitas vezes nós queremos pegar esse controle e tomar nas nossas mãos. E nesse momento ele recua, ele sai de cena. E muitas vezes no caminho do nosso milagre ele dá uma pausa. Ele fala, não, meu irmão, vamos dar uma paradinha aqui, que eu preciso abençoar outra pessoa. E qual está sendo a minha, a sua atitude nessa pausa? No esperar um pouquinho. Espera um pouquinho. Nossa, o meu caso é muito urgente. Meu irmão, espera um pouquinho, meu caso é muito urgente. Meu caso é muito urgente. Meu irmão, ele sabe a urgência do seu caso. Ele sabe a urgência daquilo que tem que fazer na sua vida, o milagre que você está esperando, ele sabe. Ele sabe. Só que você não pode desistir, meu irmão. Desistir de sonhar, de caminhar naquilo que ele tem caminhado com você. Você está ao lado de Jesus. E muitas vezes não entendemos a grandeza do Senhor quando começamos a andar do lado de Jesus. Começamos a temer muitas coisas, pensar muitas coisas, sabendo que os nossos planos não são iguais aos deles, os dele. Nós pensamos que nós escrevemos algumas coisas e falamos assim, não, eu estudei, eu tenho faculdade, eu sei muito bem controlar minhas coisas, então vou fazer um planejamento da minha vida aqui. O Senhor vai ter que ir na minha casa e curar, e transformar, e fazer isso na minha vida, me fazer vencedor, porque eu fui muito humilhado, e eu vou avançar, e não sei o que. Jesus fala, não, meu irmão, não é assim não. Os planos que traço sou eu. Se você traçar os planos, estão seguidos por você. Eu não vou estar junto. Agora, quando o plano for traçado pelo Senhor, meu irmão, você pode não estar olhando com bons olhos. Você não pode estar olhando assim, Senhor, acho que o Senhor está errando. Eu acho que esse caminho está errado. Eu acho que ele está atrasando. Mas se você estiver junto com Jesus, caminhe, meu irmão. Caminhe em direção àquilo que ele está te levando. Se tiver que parar, você para. Se tiver que olhar a cura do irmão, você olhe. Glorifique. Fique grato, porque Jesus está operando um milagre na vida de alguém. Continue com seu coração grato. Porque quando começamos a entender, Jesus começa a operar milagre. Continua a nossa caminhada. Terceiro, decida ouvir a voz de Jesus. 35 diz assim: enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas na casa de Jairo, diante da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Quando Jairo ouviu, não incomode mais o mestre, apenas creia, ele começa a ficar preocupado.
Porque ele começou a estar numa divisão, porque ele falou assim: agora o que eu faço? Eu acredito que minha filha está morta, ou eu vou crer naquilo que Jesus está me falando? E na sequência do texto nós começamos a ver que ele acreditou naquilo que Jesus fez, podia fazer na vida dele. E ele começou a entender com quem que ele estava caminhando. A realidade que mostra morte, perda, sonhos acabados, mostra tudo isso. Mas Jesus te diz, meu irmão, disse a Jairo e diz a essa igreja dessa noite: não temas, somente creia. Não temas, somente creia, meu irmão. Talvez você está pensando aí: a minha situação ninguém sabe, só quem sabe minha realidade sou eu. Eu não estou com minha filha à beira da morte, mas minha situação é essa, é aquela. Você já apresentou sua situação ao Senhor, meu irmão? A primeira coisa que Jairo fez foi apresentar a Jesus. Se prostrou e apresentou: Jesus, minha filha está quase morrendo, está à beira da morte, me ajuda. Você apresentou sua situação ao Senhor, você está tentando resolver com suas próprias pernas, suas próprias mãos, suas próprias forças, e deixando Jesus para o último caso. Jairo decidiu ouvir a voz do Senhor. Ele decidiu ir dar ouvidos àquele que podia resolver os problemas. Meu irmão, quando nós começamos a caminhar em direção ao nosso milagre, a nossa direção, quando Jesus quer alguma coisa conosco, palavras contrárias sempre virão, meu irmão. Naquele momento Jairo estava caminhando, já falou assim: agora acabou aqui a situação da mulher, agora vamos continuar a nossa caminhada. E Jesus vai para as pessoas, chegam e falam com Jairo: Jairo, não precisa fazer mais nada, sua filha já morreu. E o próprio Jesus fala com ele: não temas, somente creia. Meu irmão, diante dos sonhos e planos, caminhadas, milagres que Jesus tem para fazer na sua vida, pessoas vão chegar e vão dizer que não é para você. Jesus já falou com você, te mostrou, te dá sinais que é seu, e pessoas vão começar a caminhar do seu lado e falar: meu irmão, já era, morreu. Você não precisa fazer mais nada, não, já era, morreu. E Jesus vem na contramão te dizendo: não temas, somente creia. Meu irmão, são pregações que muitas vezes elas são até repetitivas, mas cada um fala de uma forma. Mas muitas vezes já ouvi repetição sobre o tempo do Senhor em nossas vidas. Nós começamos muitas vezes a medir o tempo do Senhor como o nosso tempo. E eu começo a ver naquilo que Jesus começa a fazer na vida das pessoas, e uns mais rápidos, outros mais devagar, mas o tempo é dele. Vai saber se eu e você estamos dispostos a esperar o tempo dele em nossas vidas. Falei aqui na semana passada, em um certo momento do culto. Hoje é um mundo onde eu pego o WhatsApp, eu mando com uma pessoa que está aqui em Campos, está fora do Brasil, e chega rápido. Você manda um e-mail, chega rápido. Você tem chamada de vídeo, você resolve tudo rápido. Você pega, pluga seu celular em algum lugar e passa para a televisão e faz tudo isso diante da modernidade. O que você faz? Que é tudo rápido. E começamos a esquecer de esperar no Senhor. Eu começo a vir para a igreja, começo a entender, eu começo a vir para a igreja, começo a pensar que as coisas vão começar a acontecer na proporção que eu penso, no meu tempo. Aí você começa a falar assim com você: ó, não tema, somente creia. Você fala: crê até quando? Vou esperar até quando? E você começa a murmurar diante daquilo que Deus te prometeu. Se Ele está falando com você: creia. Você tem que crer, meu irmão. O tempo, a ocasião que Ele vai fazer vai ser com Ele. O que Ele vai fazer na sua vida vai ser com Ele, no tempo que Ele quiser. Não vai ser no meu nem no seu tempo. Eu reclamar, eu tentar dar uma ajudinha ao Senhor, não vai adiantar de nada. Eu tenho que aguardar no tempo do Senhor. Então, se eu comecei a viver uma vida diferente daquilo que eu traçava, eu vou ter dificuldades. Eu tenho que começar a fazer o quê? Me ajustar naquilo que Jesus me colocou. Eu começo a viver a forma de uma vida totalmente diferente daquilo que vive na igreja, daquilo que Jesus quer te mostrar. Aí eu venho para a igreja e começo a entender: não, as coisas começaram agora 1000 maravilhas. E não vai ser assim.
Aí eu me frustro e saio da igreja, porque eu não estou entendendo, não estou começando a entrar na minha mente o crer. Então somente creia. Eu começo a viver diante desse mundo do imediatismo, tudo pro agora. Meu irmão, Jesus continua, Deus continua sendo o mesmo, Jesus continua sendo o mesmo. Ele não vai fazer nada fora do tempo dele. E muitas vezes nós vivemos pensando que Jesus precisa muito da gente. Na verdade, nós que precisamos muito dele. Ai de nós se não fosse a presença dele em nossas vidas. Ai de nós se não fossem os livramentos dele diante da nossa caminhada. Ai de nós se não fosse a proteção divina diante de nós. Ai de nós se não fosse o direcionamento que o Senhor dá em nossas vidas. Ai de nós se não fosse o ensinamento que Ele nos dá para conduzir nossa família. Ai de nós, meu irmão. Ai de nós. A nossa carne, meu irmão, ela caminha para o pecado. Ela treme para o pecado. Então, se eu não começar a consagrar minha vida a cada dia naquilo que Jesus tem para mim, eu começo a me desviar daquilo que Jesus tem para mim. E quando eu não espero no crer, não somente creia, eu começo a me afastar daquilo que Jesus me prometeu e da presença dele. Eu começo a se mostrar diante daquilo de uma pessoa interesseira naquilo que Jesus pode fazer. Porque eu falo assim, se Jesus não me deu, eu não estou na igreja. Jesus não me deu, eu não posso estar nesse lugar. Porque eu estou esperando alguma bênção. Meu casamento está destruído, eu vou para a igreja. Jesus reconstruiu o meu casamento, Ele fez maravilhas no meu casamento, agora eu não preciso mais desse Jesus. Meu irmão, Jesus quer muito mais que isso. Isso é consequência de uma vida de busca. As bênçãos vão chegar até a gente sim, mas o principal é estar próximo de Jesus sem esperar nada. Só a presença dEle tem que ser satisfatória para nossas vidas. Só a presença dele tem que ser algo grandioso para nossas vidas. Porque quando a presença dele está em nossas vidas, nós não precisamos mais de nada, meu irmão. Ele supre tudo. Ele supre tudo. Ele vai te dar direção para você trabalhar, para conduzir sua família, para você investir no seu ministério, para você pensar sonhos e planos voltados para a casa dele, no seu ministério. E tudo que ele vai fazer vai ser para a honra e glória do nome dele, não no meu e nem no seu. Quando eu começo a entender isso, esse crer somente, eu começo a esperar com mais paciência, porque eu entendo que eu preciso de Jesus, eu tenho que estar próximo desse Jesus, e quanto mais próximo eu vou estar desse Jesus, mais parecido com ele eu vou começar a ficar, e eu vou começar a caminhar com passos diferentes. Quando nós começamos a ouvir, decidimos ouvir e confiar na voz de Jesus, ele muda a realidade de nossas vidas. Muitos disseram para já não incomodar mais o mestre, pois ele não tinha mais o que fazer, para sua filha já estava morta. Mas ele decidiu, meu irmão, ouvir e confiar na voz do único que poderia resolver o seu problema. Muitas vezes pessoas têm dito para você parar alguma coisa, não fazer alguma coisa, ou fazer alguma coisa, mas essa pessoa pode resolver o seu problema? Essa pessoa pode resolver o seu problema de verdade? Faça a pergunta a você mesmo nessa noite. Essa pessoa pode resolver o seu problema? Quem pode resolver o meu e o seu problema, irmão, é Jesus. Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele resolve todos os nossos problemas. Sabe que seu problema é saúde? Seu problema é dinheiro? Casamento? Uma falta de uma namorada? Falta de um emprego? Qual é o seu problema? Jesus, ele vem ao encontro dessas dificuldades. Ele começa a ser superior a essas dificuldades. Quando a nossa mente está voltada para o mundo, nossos sonhos e planos são pautados por aquilo que o mundo oferece. Muitas vezes conforto, luxo e várias outras situações. Mas quando o nosso pensamento, a nossa mente está voltada para o reino do Senhor, essas coisas são secundárias em nossas vidas. As coisas começam a ficar de lado em nossas vidas.
nós entendemos que a presença do Senhor está próximo de Jesus. Ouvir a voz de Jesus, confiar na voz de Jesus é mais importante que todas essas coisas. Eu começo a entender que aquilo que Ele pode me dar é secundário diante da presença dEle. Eu vivo uma vida santa ao lado dEle, todo dia santificando a minha vida e entendendo que eu tenho que ver para Ele, para glorificar Ele a cada dia através da minha vida. E eu começo a viver coisas tremendas, eu começo a entender isso. Quarto, retire coisas e pessoas da sua vida. Quando chegar à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, como gente chorando e se lamentando, em alta voz. Então entrou e disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. No 40, parte A diz assim: mas todos começaram a rir, e ele, porém, ordenou que saísse. Meu irmão, quem aqui já teve a oportunidade, triste oportunidade, de estar num velório, na casa de uma pessoa que perdeu um ente querido? Eu já tive essa oportunidade. Quando você chega nessa casa, o lugar é isso aqui que ele está descrevendo aqui: choro, lamento, desespero. Nós não tem nem palavras para falar com ninguém, porque ninguém sabe o que falar. E Jesus começa a falar: a criança não está morta, mas dorme. No 40, a parte diz assim: mas todos começaram a rir de Jesus, ele, porém, ordenou que saísse. Aquelas pessoas estavam realmente preocupadas com aquela menina? Jesus estava sendo comentado naquela cidade, então eles já sabiam que Jesus podia fazer alguma coisa. Então eles começaram a entender e debochar naquele que podia fazer algo. Então o título dessa parte aqui, essa parte diz assim: retire coisas e pessoas da sua vida. Tem pessoas, meu irmão, que não podem estar do seu lado, não estão preocupados de realmente com aquilo que está passando. Ela não estava preocupada com a cura da filha de Jairo. Ela não estava preocupada com isso. E quando Jesus diz: saiam todos da casa, porque ele não acreditava em milagres. Se aquelas pessoas não acreditavam em milagres, meu irmão, não podia estar ali naquele lugar para ver o que ele ia fazer. Ela não podia estar naquele lugar para ver o que ele ia fazer. Só permaneceu naquele lugar quem acreditava. É uma pergunta feita para você: quem você tem permitido entrar em sua vida, entrar na sua casa? Pessoas ladrões de sonhos, pessoas que muitas vezes dão risada, mas estão torcendo para o seu mal. Quinto, receba a sua cura. 40b, tomou consigo o pai e a mãe da criança, e seus discípulos estavam com ele. Entrou onde estava a criança, tomou pela mão e disse: Talita cum, significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou-se a andar. E isso deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém, e mandou que desse algo para ela comer. A cura chegou, meu irmão. A cura chegou. Ele pode ter duvidado, depois ele passou a confiar, começou a caminhar em direção àquilo que Jesus disse para ele caminhar, para ele crer, e a cura chegou na casa dele. A cura chegou. E nessa noite eu queria te convidar a pensar se você deseja ouvir a voz do Senhor, se você deseja retirar pessoas da sua vida ou coisas, se você deseja receber a cura de Jesus na sua vida, porque isso ele veio fazer para gerar vida, para gerar vida. Jesus foi convidado para entrar na casa de Jairo. Quando ele foi convidado para entrar na casa de Jairo, a situação era complicada, situação de luto, de tristeza, de dificuldade. E Jesus transforma uma realidade de luto em alegria, em sonhos renovados, sonhos restaurados, em milagre. Qual é o milagre, meu irmão, que Jesus tem que fazer na sua vida? Qual é o milagre que Jesus tem que fazer no seu coração, na vida de alguém? Será que você está como Jairo, confiante? Você está como Jairo, muitas vezes, pensando que as suas dificuldades é mais importante que a do outro?
Será que tem pessoas dificultando essa caminhada? Eu gostaria se você se colocasse de pé e fechasse seus olhos. Eu não sei o que Jesus falou no seu coração, meu irmão. Eu não sei o que Jesus falou no seu coração diante disso que você ouviu. Quais decisões você tem que tomar? Quando nós ouvimos que a igreja é um ponto de partida, o que é que você toma decisões? Decisões para executar lá fora. Talvez Jesus te trouxe aqui nessa noite para falar algo no seu coração, para te mostrar que você tem que ouvir mais a voz dele, para te mostrar que você tem que confiar mais na palavra dele, para te mostrar naquilo que ele tem que falar com você. Você tem que acreditar. Leve o tempo que passar. Passa o tempo que passar.